Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente em exercício, cumprimentar todos aqueles que me antecederam nessa tribuna e hoje me predisponho a refletir sobre um tema que tem feito parte do noticiário da cidade do Rio de Janeiro, que é o relativo à população de rua. Quando no último dia 28 de julho, os cidadãos cariocas tomaram conhecimento do episódio envolvendo a morte de dois jovens, João Napoli e de Marcelo Correia, ambos com pouco mais de 35 anos, eu quero lhe dizer, presidente, que eu voltei no tempo e cheguei ao ano de 2015, quando na cidade do Rio de Janeiro, precisamente no mesmo bairro, na Lagoa, nós tomamos conhecimento da morte do médico Jaime Gold, também com 56 anos, que, a exemplo do que aconteceu com esses dois jovens, foi alvejado por golpes de faca na tentativa de um roubo de uma bicicleta. No caso do último dia 28, um casal foi agredido por um morador de rua que também portava uma faca. E dessa ação, lamentavelmente, dois jovens perderam suas vidas e quero dizer aqui, que houve uma grande discussão sobre o papel desempenhado naquele momento pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal, que já estavam no território quando a segunda morte aconteceu. Mas eu quero me deter exatamente, lembrando aqui o caso de 2015, que a exemplo do que aconteceu com aquele médico, embora esse fenômeno, que era o roubo de bicicleta, fosse verificado pela população, no caso de 2019, o fenômeno da população de rua também era identificado pela população, mas é como se houvesse, em relação a esses dois casos, um distanciamento do fenômeno social em relação à adoção das medidas que deveriam ser tomadas pelos órgãos públicos, fosse pela segurança pública ou fosse pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E o que eu quero discutir aqui é que é visível que nos últimos anos nós temos um aumento real e concreto da população em situação de rua. A cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro detém um pior índice de desemprego. No estado do Rio de Janeiro, nós somos 1.400.000 pessoas desempregadas. No estado do Rio de Janeiro, 15% da população do nosso estado não tem nenhum vínculo de trabalho ou geração de emprego e renda. E nós podemos dizer, sim, que a população de rua tem um vínculo direto com o aumento do desemprego, a grave crise econômica, a ruptura de laços familiares, a ruptura de laços comunitários, o envolvimento com a questão do álcool e da droga, mas há também uma ausência de uma política determinada para o enfrentamento dessa questão que está, sem dúvida nenhuma, causando problemas muito graves para a nossa cidade. E quando a gente volta no tempo, a gente lembra que daqui a pouco nós vamos estar fazendo um novo censo no ano de 2020. E o IBGE, na tentativa de conhecer este fenômeno que ganha visibilidade na cidade do Rio de Janeiro, o IBGE tenta fazer aqui uma pesquisa para identificar a população de rua, e essa pesquisa é um pré-teste que tem por finalidade
é traçar minimamente um diagnóstico sobre essa população que hoje já se sabe, boa parte dessa população está há mais de um ano na rua. Então, esse pré-teste desenvolvido pelo IBGE chega a um diagnóstico e diz o seguinte: é muito difícil fazer a medição e a descrição dessa população que se encontra em situação de vulnerabilidade, por inúmeras razões, pela situação em si dessa população na rua, mas também pela ausência de critérios objetivos para traçar um diagnóstico confiável para dizer quantos são, como vivem e o que precisa essa população de rua. Então, esse é o resultado do pré-teste realizado no município do Rio de Janeiro pelo IBGE. Entendendo que deveria fazer um diagnóstico, a Secretaria Municipal de Ação Social faz um primeiro censo e identifica, em 2013, 5.580 pessoas vivendo na situação de população de rua. Além dessas 5.580 pessoas, nós podemos dizer que 1.250 pessoas passaram a utilizar as unidades de reinserção social. Nesse universo de mais de 5.000 pessoas, 87% tem entre 18 e 59 anos e 64% dessas pessoas já estavam na rua há mais de um ano. Não satisfeita, e assim deve ser, em 2016, o novo secretário municipal de assistência social, e quando nós olhamos a alta rotatividade dos secretários municipais de assistência social na cidade do Rio de Janeiro, o secretário à época diz o seguinte: alto lá, não somos mais 5.580 pessoas. Procedemos aqui um censo feito pela Secretaria de Assistência Social e a verificação das fichas de atendimento nos dizem que não são apenas 5.580 pessoas. Em 2013 e 2015, nesse lapso temporal, houve um aumento de um número expressivo, e esse número seria, então, em 2016, de 14.279 pessoas. É lógico que esse número assustou a todos. É lógico que esse número tem que ser auditado, porque esse aumento é um aumento alarmante, e disse então à prefeitura que queria rever a pesquisa feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social e recomendou então que o Instituto Pereira Passos fizesse uma nova pesquisa com a população de rua, e essa pesquisa iria verificar não apenas os dados para traçar o perfil relativo à idade, escolaridade, mas também tentar entender o que essa população denomina de vivência de rua, já que muitos deles estão há mais de um ano na rua, e tentando também saber algo sobre como se dá o acesso dessas pessoas, não só à rede de saúde, diante da constatação do uso de drogas lícitas e ilícitas, o álcool e as drogas propriamente ditas, né? Mas também denominando essa pesquisa Somos Todos Cariocas, ou seja, tentando dar visibilidade a esse fenômeno social e, quem sabe, através dessa pesquisa, buscar as estratégias necessárias para a retirada de forma definitiva dessas pessoas da rua.
Essa metodologia identificou que 81% dessa população é do sexo masculino, 2 em cada 3 indivíduos têm entre 30 e 59 anos, e 78% são pardos ou pretos, e 49% têm algum tipo de atuação de geração de renda, e quase todos eles estão na função aí de catadores. É óbvio que ao final dessa pesquisa produzida pelo Instituto Pereira Passos, essa pesquisa identificou 4.628 pessoas, então a gente tem agora já vou concluir, um grande imbróglio, porque a pesquisa de 2013, produzida pela Prefeitura, indicava 5.580 pessoas. A pesquisa de 2016, produzida por uma secretaria da Prefeitura, já no governo Crivella, indica mais de 14 mil. E, logo em seguida, uma mesma pesquisa por outro órgão da secretaria, da Prefeitura, indica uma população de 4.628 pessoas. Então, nós não temos dúvidas, né, que não é possível que, diante do quadro de recessão econômica, de aumento de desemprego, né, esse número tenha sido inferior ao primeiro número constatado. E por que a gente diz que não há dúvidas que esse número não pode corresponder à verdade? É só olhar para o orçamento. E, ao olhar para o orçamento, a gente tem que entender que a importância da política pública está na razão direta da sua rubrica orçamentária. Em 2015, e para olhar o orçamento, a gente tem que olhar o PPA, porque essa ação da Prefeitura não tem uma nominação específica, como população em situação de rua. A gente tem que olhar para os programas de natureza social com caráter especial para tentar identificar, né, as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. É só para dizer que em 2014 a Prefeitura investiu 45 milhões e atendeu 3.943 pessoas. Em 2018, no governo Crivella, a Prefeitura investiu 51 milhões e procedeu apenas a 180 atendimentos. Hoje, nós temos o fenômeno da arma branca. Logo após a morte desses jovens, tanto as forças de segurança, como a Operação Presente e a Guarda Municipal, procederam, né, a varreduras nos locais e apreenderam um número expressivo de facas que são usadas também para que essa população possa abrir os sacos de lixo e possa, quem sabe, dali recolher alguma coisa na sua função de catadores, ou então, quem sabe, um resto de comida que é extremamente lamentável, e a gente tem que olhar essa população para entender que fenômeno a gente está vivenciando na nossa cidade. E há um dado que merece um cuidado da nossa parte, sem dúvida nenhuma, esse tema será por mim esgotado em outras falas, que é a questão do trabalho infantil e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigada.